cuidando de você. Agora 11h47, nós vamos agora ao quadro Cuidando de Você. O assunto do programa de hoje, Síndrome do Pânico. Para explicar todos os detalhes para a gente, nós estamos com o especialista na linha, é o médico Dr. Manuel Laos, e vai trazer todos os detalhes sobre este assunto. Doutor, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Cássia. Tudo bom? Tudo jóia. Doutor, explica para a gente, então, melhor, a gente trouxe aqui as explicações, mas o que é realmente a Síndrome do Pânico? Olha, vamos entender assim, o que é o pânico, não é? Isso. Quando é que alguém entra em pânico? Então todo mundo, a gente costuma ouvir alguém falar, nossa, menina, entrei em pânico, a hora que me contaram tal coisa, eu entrei em pânico, eu estava no banco, a hora que os bandidos chegaram, eu entrei em pânico. Ou seja, diante de algum evento, de algum fato, que a nossa capacidade emocional foge do controle do nosso emocional, certo, a pessoa tem um comportamento que ele chama de pânico, que você vai ver que não é bem o que tem na síndrome do pânico. Verdade. Então, ou seja, uma pessoa está levando a sua vida, está no seu cotidiano, e algum fato, diante de alguma coisa, de uma ameaça, seja ela física, ou da natureza, ou de um animal que escapou, faz com que ele fique muito ansioso e fale, entrei em pânico, perdi o controle. Certo. Agora pode a explicar. síndrome do pânico, o que é? Primeiro tem a crise do pânico. A síndrome é quando a crise se repete e se instala um quadro que a gente chama de síndrome, porque são vários sintomas que estão se repetindo. A primeira vez é uma crise só. Certo. E de que forma começa, então, doutor? Como é que essa assim, crise... o indivíduo está tranquilo assistindo televisão, ou está dirigindo o carro dele indo para o trabalho, ou a passeio, ou está no computador numa boa, ou tomando banho, ou até mesmo dormindo. Então, sem que exista um fato presente naquele momento para desencadear nada. E ele, de repente, ele começa a sentir dor no peito. São vários os sintomas. Geralmente é uma dor no peito que a gente resume que o indivíduo sente que vai morrer. É um mal-estar tão grande, é um desespero, é dor no peito, é tontura, é falta de ar, é sensação de morte iminente, é assim que os livros descrevem, sem que nada esteja acontecendo. Porque se você entra em desespero porque tem um bandido atirando em você, ou porque tem um pitbull te atacando, está claro ali, existe uma ameaça, né? Agora, na crise do pânico não existe uma ameaça, não aconteceu nada, como a gente diz, nada naquele momento. E a pessoa que estava bem sossegada entra em pânico, ou seja, ele sente que vai morrer e entra em pânico, porque ele pede ajuda, ele grita, ele sai correndo. É muito comum a pessoa chegar num pronto-socorro, numa crise de pânico e ir para a UTI. E essa crise, ela pode durar um certo tempo? Como é que ela é controlada, doutor? Muito boa pergunta. A crise geralmente é rápida. Ela dura alguns minutos, 2, 3 minutos. E passa. O que fica depois? Imagina que você está tranquilo aí fazendo o seu programa e de repente você sente dor no peito, te dá a impressão de que você vai morrer naquele momento, tamanho o descontrole que você entra. Não importa se isso passa em 3 minutos, porque o pessoal te acorda, te leva água, te abana. Quando passou a crise, você está apavorada, porque o que é que me aconteceu? Ninguém tem uma crise e fica em casa. O cara vai no médico, ele fala, eu quase morri. Então, aí já não é mais a crise do pânico, aí já é o pós-crise, que é uma sensação de medo, de que aquilo se repita, de eu não sei o que é isso. Uma coisa é cai um martelo no dedo do meu pé e dá uma dor insuportável, mas eu não entro em pânico, porque eu sei o que aconteceu, caiu um martelo. Agora, outra coisa é eu estou bem e de repente eu, entre aspas, quase morro, passou a sensação, já sinto que não vou morrer agora, mas já sei que vou morrer qualquer hora, porque é muito séria a crise. Só quem tem ou quem assiste uma valoriza. Verdade. Agora, doutor, o que leva a pessoa a sofrer aí uma crise do pânico? As pessoas que têm a rotina um pouco mais agitada, no caso, o estresse, pode influenciar, doutor?
claro, veja, o nosso sistema, o nosso corpo, mente, corpo, quem separar a mente do corpo, isso não existe mais. Falar em medicina psicossomática, separar a mente do corpo, é um sistema, é tudo junto. O mundo mudou um absurdo nos últimos 30 anos e muda a cada 2, 3 anos. A quantidade de informação e de invenções que aparecem são... Nunca na história da humanidade inteirinha a gente mudou tanto, evoluiu tanto, surgiu tanta coisa nova como nos últimos 20 anos. Nós não estávamos preparados para essa evolução. Foi muito rápida. De repente, hoje você tem... Quem se surpreendeu com a internet, né? O pessoal da minha idade que ficou surpreso com a internet, tem muitos que ainda estão surpresos, agora ficam surpresos com a possibilidade de entrar na internet com um aparelho celular, que tipo de aparelhos surgiram que permite que você faça várias coisas ao mesmo tempo que a gente nem consegue imaginar como é que é possível. Desemprego, mudança de função, o custo de estar vivo, de manter uma família, isso vai mantendo o indivíduo num estado de alerta, de estresse, de ansiedade, que ele não percebe. Ele vai mudando os hábitos dele, começa a levantar mais cedo, começa a fazer isso, começa a pegar um bico ali, começa a fazer aquele outro, não posso mais fazer isso, muda isso. E estou falando de pessoas com curso superior, que estão bem colocados na vida, entre aspas, porque tudo mudou. Desde a profissão do médico, que é a minha, hoje eu sempre falo, rico e quem está bem de vida não paga consulta porque tem convênio. É verdade. Então você vai receber convênio, consulta particular é uma coisa rara. Mudou tudo no mundo, né? A locomoção, as informações, da forma como elas chegam, o mundo acontece aonde você estiver, na frente de um aparelho de TV ou de um computador. Acontece tudo ali, mata o Bin Laden e em seguida você já vê cenas, fotos, gente discutindo se matou, se não matou, como é que foi. É evolução, então, realmente. É agora, muita doutor, informação. A pessoa que tem aí, né, como o senhor diz, primeiramente, uma crise do pânico, essa pessoa ela pode desenvolver e acabar aí vir a sofrer uma síndrome do pânico? Sim. Como é que acontece, se desencadeia a doença? Normalmente o caminho é, após a primeira crise, onde eu volto a dizer, ela é curta, mas o pós-crise é que apavora o indivíduo, que ele fica cheio de dúvidas. O que é isso? Eu não tinha nada, eu não tenho pressão alta, eu não tenho isso. E de repente eu quase morri, porque não é... alguém pode falar, isso não é nada. Pode ter até alguém do lado que fala, isso aí é crise do pânico, isso não é nada. Pera, não é nada, vírgula, eu quase morri. Aí o indivíduo vai... A primeira consulta geralmente é num cardiologista. Depois de 1, 2 consultas no cardio, que nem sempre faz o diagnóstico na hora, e outra, ele é um especialista. Ele tem que, em primeiro lugar, afastar as causas cardíacas. Ele não pode simplesmente falar, não, isso é síndrome é crise de pânico. Ele vai fazer os exames que se fazem pertinentes. Aí ele vai achar, olha, o seu coração está bom, não tem nada, é ansiedade, e ele mesmo normalmente vai medicar com ansiolítico. Daí a pouco o indivíduo tem outra crise, volta no cardio, vai no neuro, faz exames, até que finalmente ele é encaminhado a um psiquiatra. E aí começa o tratamento. Aí começa o tratamento. Quando ele vai ao psiquiatra, que não é uma coisa fácil, a gente pensa que, olha, eu estou passando mal, eu vou no psiquiatra. Não é assim. Ele tem um convênio, ele vai ter que aguardar a época da consulta. Se ele não tiver, for pelo SUS, é daqui 3, 4 meses. Então, tudo isso vai se agravando, não é fácil, ele vai para Rio Preto tentar o tratamento lá, no AME. Então, aí ele vai no psiquiatra que vai medicá-lo. Se orientar e informar direitinho o que é, porque, na minha opinião, o principal no pânico é o diagnóstico correto e a medicação correta. Muitas vezes o diagnóstico é feito corretamente, porque é uma coisa que está comum, e o indivíduo não precisa ser especialista para fazer. Mas ele faz o diagnóstico, mas não dá a medicação correta, na dose adequada. O pânico é um distúrbio mental que exige medicação em dose muito leve. Certo. Agora, seguindo esse tratamento, a pessoa pode se recuperar, doutor? Claro que pode.
Aí, quando a pessoa fica ciente do que ela tem, hoje todo mundo fala em síndrome do pânico, então é muito mais fácil tratar o pânico hoje do que era há 10 anos, onde as pessoas não sabiam e acabavam indo em vários médicos, e até a década de quase 90, muitos médicos não faziam o diagnóstico de pânico, faziam outros diagnósticos, e davam doses que, ao invés de ajudar, acabavam atrapalhando. É comum você encontrar em livros falando que o pior na síndrome do pânico é a depressão secundária a ela. Porque o indivíduo começa a ter medo de sair de casa, ter medo de ficar sozinho e passar mal. Então ele muda o comportamento dele e acaba desenvolvendo uma depressão, que fica fácil de diagnosticar, mas ela é secundária ao pânico. Nossa, que situação, né? Bom, mas deu para entender realmente, a gente percebeu aí que a síndrome do pânico é um distúrbio mental, necessita de intervenção e cuidados de especialista. Doutor Laosa, obrigada pela participação, ótimo dia para o senhor. Eu só queria acrescentar que é muito importante a família, nessa hora, o profissional explicar para a família, porque normalmente as pessoas não têm paciência, não são solidários com o indivíduo que tem o pânico. Eles acham que é frescura, que é bobagem, já foi no cardio, não deu nada, já fez eletro, fez tomografia do cérebro, não deu nada, e acabam não tendo paciência, e isso complica o quadro. Eu que agradeço a participação no seu programa, um bom dia para você e para os seus ouvintes. Obrigada, doutor. Cuidando.